Sintonia do Vinho, com Alessandra Camargo. Tchim, tchim! Como eu não sei em que espaço-tempo você está me ouvindo, considerei apropriado usar a onomatopeia do brinde como nossa saudação. Nela está inserido sentidos de alegria e desejos de saúde. Sendo assim, não pude imaginar nenhuma outra forma mais adequada para te saudar, porque além de ser o que realmente espero para todos nós, esse é o podcast Sintonia do Vinho. Um programa para equilibrar o vinho com a vida. Vamos simplificar e desmistificar, porque elegância é uma disposição marcada pela harmonia e pela leveza. Não é pompa. Elegância é graça. Esse podcast é para você que gosta de vinho e tem interesse em conhecer mais sobre o que ele pode te oferecer em questão de experiência e conhecimento. Desbravaremos o mundo dos vinhos de uma forma descontraída. Esse é um universo infinito e mais acessível do que muitos imaginam. Basta que se tenha alguns entendimentos em mente. Sendo assim, acho que você já percebeu que o propósito aqui é descortinar para que cada um possa escolher com mais consciência o seu caminho. Não tem nada a ver com formação profissional e nem de especialistas. Para isso, existem os meios adequados à sua disposição, caso seja do seu interesse. Esclarecido esse ponto, acredito que agora queira saber quem sou eu. E eu mal sei como responder. Essa é uma pergunta muito complexa. Até porque sou muitas e não sou ninguém. Essa resposta, por mais verdadeira que seja, só revela a minha grande tendência a divagar, não é mesmo? Com certeza, com o decorrer do tempo, saberá mais sobre mim, mas como ouvinte que está me acompanhando neste momento, é claro que precisa saber algo mais objetivo sobre a voz peculiar dessa podcaster que vos fala. Conforme mencionado na abertura, meu nome é Alessandra Camargo. Numa linguagem técnica, em relação ao mundo do vinho, eu posso dizer que sou uma enófila, ou seja, uma apreciadora de vinho. Mas, só para não ser tão técnica assim, já que eu não sou enóloga, palavra utilizada para denominar quem é especialista em vinho, vou dizer que sou enodesbravadora. Vamos a como tudo isso começou. Claro que mesmo antes de beber qualquer coisa com álcool, já conhecia a bebida. Quem não conhece? Porém, muito pouco. Eu sou da época em que, na adolescência, a bebida que a garotada mais queria, e incluindo-me nisso, era a Cuba Libre. Claro que não era sempre. Na maioria das festinhas, o que tinha mesmo era cerveja. Era só em algum tipo de comemoração que bebíamos. Na idade adulta, não me tornei uma pessoa de beber com regularidade. Mesmo assim, o vinho era o menos usual, até porque não o conhecia devidamente. Foi entre amigos que comecei a aprender sobre o assunto
e descobri um mundo novo e interessante, que, diferente do mundo habitual de bebidas com álcool, não tem nada a ver com beber além dos limites do nosso organismo. Nem lembro muitos detalhes, como de fato surgiu a primeira reunião para falarmos sobre vinho. Mas eu sei que começamos com alguns encontros, onde levávamos vinhos específicos e trocávamos impressões. Um dos casais do grupo tinha maior intimidade com o mundo dos vinhos e, com boa vontade, nos iniciaram nesse universo. Organizaram diversas apresentações com direito à apostila e recursos multimídia para melhor apreensão do conteúdo, e conduziam degustações diversas para colocarmos em prática o que aprendíamos. O marido era responsável pelo conteúdo e a esposa por toda a preparação e suporte. Em determinado momento, nós, os pupilos, começamos a fazer algumas apresentações como forma de nos incentivar a continuar o aprendizado e também pesquisando. Esse é um universo imenso. E a partir do momento que esse assunto me cativou, comecei a pesquisar, ler livros, artigos, tenho acompanhado alguns profissionais da área para compreender melhor. Em suma, passou a ser uma aventura para mim. E como trabalho com texto e áudio, tudo isso junto e misturado na minha cabeça, levou à ideia de produzir esse podcast, onde resolvi dividir com você o pouco do que sei e até do que saberei, porque continuo aprendendo. Diria que agora até com mais afinco. Afinal, tenho responsabilidade sobre o que falo e quero ter certeza para não dizer bobagens. Transforme isso numa aventura você também e me acompanhe nessa jornada, ciente de que não será da forma tradicional. Existem sim muitas especificidades, mas o que realmente determina gosto ou desgosto é a impressão causada aos sentidos. Por tudo isso, nós vamos compartilhar muitas informações provindas desses estudos, mas também muitas percepções vindas das experiências em analogia com a vida. É preciso vivenciar o mundo dos vinhos, porque ele vai muito além de qualquer teoria. E não falo isso me desfazendo da teoria, não. Ela é importante, sim. Ela dá base, mas não é determinante, muito menos única. Você pode pensar que eu estou falando isso só para puxar sardinha para minha brasa, já que sou apenas uma eno-desbravadora. Isso até poderia ser verdade, mas não é. E você só vai descobrir isso ao seguir comigo essa trilha. E a primeira coisa a respeito do mundo dos vinhos que eu quero dizer é que, antes de tudo, temos que ser práticos. Muitas pessoas pensam que o mundo dos vinhos não é acessível por causa dos valores a que apenas uma garrafa pode chegar. Acontece que é um mundo tão vasto e com tantas opções que não é preciso ultrapassar o limite do que pode dispor monetariamente. Quando se conhece algumas coisas sobre esse universo e sobre si mesmo, você pode escolher bons vinhos dentro da faixa de preço que lhe convier. Afinal, nenhum de nós vai fazer dívidas por bebida, certo? E quando
Quando aprendemos a escolher, podemos muito bem aproveitar o melhor ao nosso dispor, sem preocupações desnecessárias, vivendo com alegria dentro do patamar dos nossos rendimentos. É melhor do que ilusões com as quais não podemos arcar. Sem mais delongas, vamos às lições do vinho para a vida. Você já pensou sobre isso? Já fez um paralelo entre a vida e o mundo do vinho? Tem muita coisa interessante. Foi até difícil decidir qual lição abordar primeiro. Então, resolvi começar por um ponto relacionado aos dias que vivemos, em que mais do que nunca contamos com a tecnologia para muitas das nossas atividades cotidianas, algumas das quais nem imaginávamos que poderiam ser realizadas da forma que estamos atualmente realizando. Até já nos habituamos a algumas, tanto que continuarão parte de nossa rotina. O mundo do vinho, hoje, é tecnologia e tradição. Tem muita ferramenta da indústria 4.0, equipamentos de ponta na estrutura de todo o processo, agricultura de precisão que auxilia tanto na otimização do trabalho no campo, quanto na diminuição do impacto ambiental. Big Data para reunir as informações, internet para aproximar as pessoas e os vinhos. No entanto, vinho também é tradição, e não só no momento do consumo. Veremos isso com mais detalhes no próximo programa, que será sobre a história do vinho. Mas vamos lembrar que, na hora da produção, por exemplo, não há forma de substituir o paladar humano, assim como o feeling, para que essa produção atinja determinados objetivos. Claro que, assim como na vida, há alguns que ainda são reticentes em relação a certas inovações. A liberdade de pensar e chegar às próprias conclusões é inalienável. Não entraremos nessas discussões, são infrutíferas. No entanto, temos sempre que lembrar, nem tudo o que é novo é bom, e na mesma lógica, nem tudo o que é novo é ruim. Em cada situação, há que se analisar o objetivo e pesar os benefícios. Vamos sempre ter em mente que, diante do novo, não é necessário renunciarmos ao essencial. Precisamos em nossa vida muito da tecnologia, até mesmo para nos reunir em determinados momentos, ainda mais hoje em dia. Mas isso, de forma alguma, substitui nossos abraços presenciais. É só algo a mais para facilitar e felicitar. Não é algo para suplantar quem somos. De forma geral, a máquina, a tecnologia, tem alto poder de análise conceitual, mas só o ser vivo tem poder de sentir. Inclusive, muitas decisões em nossas vidas não devem levar em consideração apenas o lado lógico. Nesse caso, o que o mundo do vinho nos traz de lição para a vida é que é possível inovar, progredir, sem perder essência. E falando em essência, não podemos esquecer da personalidade. Isso mesmo, entramos em outro ponto. Cada vinho é único, assim como cada um de nós. Vejamos alguns detalhes que conferem essa particularidade.
Existem milhares de tipos de uvas com características particulares. 2. Pensando ainda na uva, tem circunstâncias externas que modificam algumas de suas características ou lhes conferem outras, como o solo, clima, mesmo o ano de sua colheita. Várias situações podem impactar em nuances diferenciais de um ano para outro. E 3. Cada etapa do processo, até que o vinho, como produto, chegue de fato à sua mesa. São vários os fatores que compõem essa personalidade que torna cada vinho único. No decorrer dos programas, falaremos com mais detalhes. A lição que nos traz nesse caso é que não nos prendamos a apenas um dos aspectos do todo. E o que isso quer dizer? Que se o vinho de uma determinada uva não me agradou, não significa que outro vinho da mesma uva não agradará. O que você acha? Isso pode ser uma lição para a nossa vida também? Uma questão para refletirmos, não é mesmo? Mas vamos seguir com mais algumas. Aparências externas não determinam qualidade. Garrafas bonitas nem sempre carregam bons vinhos, assim como pessoas bonitas nem sempre são boas pessoas. Não podemos, no entanto, negar que em alguns quesitos podem sim indicar, ouça bem, falei indicar e não determinar, boa qualidade. No caso do vinho, a aparência do líquido em si, e no caso das pessoas, o seu sorriso, o seu olhar. Afinal, é belo ou não um sorriso franco, um olhar que passa ternura? Nada na vida, nem no mundo dos vinhos, deve ser levado a extremos. E dentre tantas outras lições que tive e ainda terei, foi na preparação para esse programa que também tive outra grande lição. A locução da abertura não foi feita por um profissional da voz, como vocês podem perceber. A voz que vocês ouvem no início é do meu marido Fábio Camargo, que, por falar nisso, entende de vinho bem mais do que eu. Mas, há alguns anos, ele teve um AVC e isso afetou diretamente a sua fala. É como se ele estivesse reaprendendo a falar. E alguns até podem questionar o porquê de eu não chamar algum profissional para fazer a abertura para o programa. Ele mesmo me sugeriu que fizesse isso, inclusive porque eu conheço muitos bons profissionais do ramo. Mas, ao invés de lhe dar uma embalagem que representaria a vontade de oferecer o que há de melhor no mercado e que com certeza você merece, eu preferi dedicar com sinceridade o que há de melhor no meu mundo real. A superação de uma dificuldade que é também para mim aprendizado dia a dia. Fiz uma escolha que invoca a realidade. Não sou especialista do mundo do vinho. Meu marido, apesar de ter uma voz bonita, sim, não é locutor profissional. Mas eu decidi lhe oferecer o melhor de nós. E realmente espero que esse melhor, que não é perfeito, mas está em contínuo desenvolvimento, seja ao menos bom para você e que acrescente algo realmente relevante para a sua vida.
a grande qualidade em tudo que tem maturidade. E em termos de vinho, o melhor tempo de qualquer vinho é o ponto em que ele atingiu essa maturidade de acordo ao que se propõe. Não é antes e nem depois. Há vinhos que apresentam o seu melhor ainda jovens e outros que precisam envelhecer para apresentar o seu melhor. São os chamados vinhos de guarda. Não se preocupe, teremos um programa só para explicar vários desses pontos gerais a respeito de vinhos. Tudo tem o seu tempo. E falando em tempo, durante esse tempo que veio incursionando pelo mundo do vinho, a lição que considero a mais marcante e que vale para tudo na vida é presença. Para se apreciar um bom vinho, é preciso estar atento, ser presente. Presença é a atenção à experiência sensorial. É o sentir em todos os aspectos. É apreender esse sentir em tudo o que ele nos traz, de acordo com cada um de nós. Essa experiência poderá ser mais ou menos agradável. É possível não gostarmos de um certo aspecto do vinho sem que necessariamente signifique que ele não tenha qualidade, assim como as circunstâncias pelas quais passamos na vida. De qualquer forma, saber exatamente qual foi o ponto de desagrado pode nos poupar, inclusive, decepções futuras. Quando só sabemos que não gostamos sem saber o porquê, como evitar? Pelo menos ter os subsídios para tentar evitar. É isso também que nos permite sair da zona de conforto. Uma das questões que nos atrapalham de evoluir no mundo dos vinhos é comprar sempre o mesmo, o que significa, entre aspas, repetir sempre a mesma experiência. E não é assim na vida? Quando não saímos de determinado ponto em que estamos estacionados porque tememos arriscar e além, são tantas dúvidas. Seja na área profissional, emocional e mesmo social, permita-se viver, permita-se seguir em frente, fazer novas escolhas, traçar novas rotas. A cada momento que a vida lhe dê oportunidades, ou lhe chame a atenção para alguma coisa, ou mesmo quando lhe é imposto por alguma circunstância que lhe fuja ao controle, porque mesmo diante de algo que não possa mudar, pode escolher se retrair ou se abrir. E se abrir não significa se forçar a aceitar. Pode significar apenas se abrir para compreender o que se passa. Quando estamos presentes em nossas vidas, nada é feito de forma aleatória. Não é pular de olhos vendados. Mesmo sem poder controlar tudo, existe uma noção do que se pode esperar. Existe um conhecimento sobre os riscos. Evoluir no mundo dos vinhos tem o mesmo processo de evolução na vida. Seguindo em frente, presença também fala muito sobre a nossa ansiedade, que significa estarmos aqui, mas presentes no futuro, sem ver, ouvir, sentir, provar ou analisar o que se oferece para nós agora. É a preocupação no que ainda não vivemos e, além de tudo, escurece os nossos sentidos ao que é de fato, ao que deveríamos viver
e que, quem sabe, nos ofereceria subsídios para o que vem. Se você não está presente para o vinho que tem em sua taça, você apenas o despeja na boca e engole, sem sequer saber o que bebeu. Funciona assim para o que come e também para o que vive. Sem estar presente, não há consciência objetiva sobre o que vive. Só sente essa ansiedade que prende em pensamentos diversos e conflitantes. Nossa, vocês perceberam como um único ponto como presença está relacionado a tantos outros aspectos? E mais, ele também se relaciona ao equilíbrio. Aproveitar de qualquer coisa que seja, na medida em que não afete o discernimento. Isso também é ter consciência de sua presença. Porque quando você bebe, a ponto de sentir os efeitos prejudiciais do álcool no seu organismo, você sabota a capacidade de apreciação do que o vinho tem a lhe oferecer. Os profissionais do mundo do vinho, quando precisam julgar a qualidade do vinho, não o bebem. Normalmente, procedem à análise visual e olfativa, mas, no momento da análise gustativa, apenas o colocam na boca e, depois de verificar o que precisam, o despejam fora. Caso contrário, perderiam os critérios após um certo número de taças e perderiam o seu dia de trabalho. Ok, nós não somos profissionais do mundo do vinho, mas mesmo assim, em comemorações, num dia de festa, alguma coisa, se bebermos além do que o nosso organismo pode suportar, realmente aproveitaríamos tudo o que aquele momento tem de especial para nos oferecer? Não é melhor permanecer com a posse de todos os seus sentidos e depois ainda ter uma boa noite de sono e acordar inteiro no dia seguinte? E tem mais, os benefícios do vinho para a saúde estão diretamente relacionados ao consumo moderado. Teremos um programa só sobre esses benefícios para a saúde. Aguardem! Mas já posso adiantar, e com certeza você já sabe, que o consumo em desequilíbrio, além de não trazer os benefícios, causam malefícios. Isso me leva a outra escolha interessante. A música que abre o programa tem o título Who's Using Who? Então, eu me atrevo a te perguntar, quem está usando quem, tanto em relação ao vinho quanto à vida? Você, com tudo o que sabe, diante de tudo o que acredita e sente, está totalmente presente em suas decisões? Ouça bem, porque só você pode responder isso. E a você, mais do que a qualquer outra pessoa, interessa essa resposta. E eu não estou falando sobre minhas crenças, muito menos meus conceitos de vida. A questão é formulada com base no que você sabe, acredita e sente. A questão tem relação com a sua própria consciência. Aqui não importa o que o outro pensa, é só você com você. Você aproveita a sua vida ou simplesmente se entrega a ela sem pensar e pesar nada? Nossa, como esse primeiro programa está questionador e reflexivo. Isso porque ele está nos trazendo conceitos que existem no mundo dos vinhos e que servem para várias coisas em nossas vidas. Outra lição é compreender a influência de tudo o que nos cerca
é observar a medida e o modo como esses fatores nos afetam. Um vinho, assim como qualquer outra coisa, será melhor apreciado quando estamos bem conosco, tranquilos em relação aos acontecimentos e ou cercados por boas companhias. Na verdade, ele pode até ficar melhor do que é, de acordo com a memória afetiva que teremos dele naquele tempo. Um exemplo muito corriqueiro que pode nos ilustrar essa questão é quando temos na memória algo que lembramos como maravilhoso e que sabemos hoje que não é tão bom assim. E mesmo com esse conhecimento, a memória ainda guarda como bom. Eu, quando vejo algodão doce, sorrio de alegria e até me dá vontade de comprar, mesmo sabendo que é açúcar puro e que com o paladar que tenho hoje seria enjoativo. Ainda assim, fico com aquela vontade. Quem não tem dessas memórias que ativam esses desejos que nem condizem mais com quem somos? Quanta coisa podemos observar, não é mesmo? Quanta coisa os sentidos tão conclamados e respeitados no mundo dos vinhos podem nos revelar quando também aguçados para a vida. Quando entramos nesse universo, um dos primeiros convites que recebemos é o de usar os nossos sentidos e a ter atenção às nossas experiências, inclusive com avaliações que estimulam a organização e a memória. E dentre tantas perguntas que podemos fazer, o quanto essa prática sensorial não pode nos estimular na vida, o quanto não nos dá oportunidade para além de desenvolver percepções. Existe uma grande diferença entre apreciar e beber, assim como também há uma grande diferença entre viver e estar vivo. Esse episódio inicial é apenas uma porta que se abre, uma reflexão que antecede a nossa jornada. Em resumo, foi falado aqui um pouco sobre a união entre tecnologia e tradição, personalidade, aparência, sobre o que decidimos oferecer ao outro, maturidade, presença, relacionada à atenção, ao equilíbrio, à ansiedade e também saúde física e mental. E claro, tudo o que nos cerca e influencia, inclusive a memória que criamos do que vivemos. Aí está um pouco da vida em analogia ao mundo dos vinhos. Bebida essa que podemos apreciar de acordo com nossa vontade, a partir de nossa decisão, conduzidos pelo que conhecemos e motivados pelo que desbravaremos. Sem estresse, sem complicação, apenas algo para se aproveitar da melhor forma que pudermos e nas melhores condições que criarmos. No próximo episódio, circularemos pela história do vinho. É imperdível. Caso tenha apreciado, compartilhe. Você é essencial para o crescimento e continuidade desse programa. Sintonia do vinho. Viva, transformando-se, expressando o seu melhor e sem avinagrar. Nosso objetivo deve ser atingir a maturidade, desenvolver o melhor de nós. Tchim, tchim!